Menino, pode mandar bala do jeito que você quiser, fica à vontade. Ok, então beleza. Opa, aí pessoal, bem-vindos ao Simples Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato e hoje estamos aqui com o Ricardo Bressan. Ricardo, se apresenta para o pessoal, fala o que tu faz e quem que você é. Gostei do tu, hein? Você vem lá do sul, né? E aí, Lourenço, beleza? Boa noite, obrigado. Bom dia para você também que está pegando no dia. Ricardo Bressan, um nome artístico que vem lá de 1989, mais ou menos, quando eu estava estreando na Rádio Educadora FM de Campinas, pela primeira vez isso. Estava estreando lá num programa noturno, aí foram lá e mudaram um nome, era só Ricardo, né? Ricardo, tinha aqueles ouvintes mais próximos gostavam de chamar de Rick, ô Rick e tal. E aí, quando eu entrei para educador, cheguei na educadora, né? Depois de uma emissora de rádio que eu passei, acho que um ano e pouco, aqui em Campinas, resolveram colocar um nome artístico em mim. E aí o Ricardo teria que combinar, o Ricardo era bacana e teria que combinar com um segundo nome. Aí, lista telefônica, os sobrenomes, né? Aquela lista telefônica de sobrenomes, tinha as páginas amarelas e tal. Aí, quando foi, acharam a minha secretária, foi e sorteou um nome, puseram vários sobrenomes ali e saiu o Bressan, né? Aí ficou esse Bressan até hoje. Então, o Ricardo Bressan está aqui, conversando hoje com o Lourenço, né, nesse podcast, e passando para vocês o máximo de informações com respeito ao mundo da comunicação. Tomara que a gente consiga abranger vários assuntos e satisfazer a galera, né? E, aliás, essa coisa do nome artístico, por que eles não utilizam o nome verdadeiro? Tipo, eu não sei qual seria o problema, sabe? Afinal, o conteúdo que importa, não o nome da pessoa. Sim. É que tem aquele lance do marketing, né? É uma coisa que já é antigo. Toda propaganda é a alma do negócio, né? Diz aí o velho ditado. E eu fui conhecer isso na prática mesmo, né? Com força mesmo, depois que depois de um determinado tempo de rádio, eu passei para o mercado publicitário. E aí você já usa a voz para outro tipo de coisa, né? Mas o nome é uma coisa que ou chama muita atenção ou não chama, e isso aí traz audiência. Quando você tem um nome impactante, um nome forte, né, e eles falam muito nisso, aí você tem assim um retorno talvez um pouco mais imediato do que apenas aquele trabalho competente que a gente faz no rádio, né, e sempre fez, que pelo trabalho em si já seria o suficiente. Mas se você tem um nome que de repente impacta já de cara, já como é que fala? Facilita, né? Dá uma acelerada no processo. Então fica legal. Então, o nome, na verdade, o nome artístico é mais uma escolha em função de. Alguns são numerologia, né? Tem aquela coisa né? Aquela coisa mais folclórica. Tem alguns que vão atrás do nome para tentar mesmo alavancar, né? O personagem, né? Nós somos personagens, né? Enquanto a gente está aí trabalhando. E aí a gente vai tentando, né? Vai tentando de tudo. Então, pelo menos assim, os dois fatores que mais pesam, na verdade, é o esquema numerológico, de alguns que são mais, né, transcendentais, aquela coisa, e tem o nome impacto, mercado mesmo. O marketing é uma coisa que já é propaganda, né? Então acho que dá certo também. Tem muito nome artístico bacana por aí. E o meu deu certo. Estou até hoje com Bressan, ninguém me conhece de outra maneira. Se não falar Bressan, ninguém sabe quem é. Aliás, primeiro você começou como dublador ou primeiro como radialista? E você acha que as duas coisas se ajudam muito? Sim, eu sou radialista, na verdade, eu comecei no rádio. Em 1980, 80 e alguma coisa, né? Então são 42 anos de profissão já, na área da comunicação. Eu comecei pelo rádio, e naquela época do rádio já tínhamos uma qualidade, né? Da comunicação, ela era muito alta, muito grande essa qualidade. Então a gente já tinha uma coisa assim, o rádio já ensinava muito. Pelo menos eu tive um rádio que me ensinou muito, né. E não era um rádio, apesar de ser rádio de interior, uma rádio como Jundiaí, por exemplo, que é onde eu comecei, foi na antiga Rádio Notícias FM, que hoje é muito conhecida como 105 FM, né, que é de São Paulo. Mas eu não sei se os estúdios ainda estão em Jundiaí, eu me desliguei muito, né, do pessoal e dessas histórias e tal, então eu não estou sabendo mais se os estúdios que eram todos, eles mudavam, né, mudaram de lugares, as estruturas foram melhoradas, mas sempre dentro de Jundiaí, essas estruturas, apesar da rádio ter o alcance para São Paulo, porque a potência dela é muito alta. Ela está com um transmissor no Pico do Japi, deve estar por lá ainda, e essa potência ela tem uma abrangência enorme em função da localização, né, da torre e a força do transmissor. Então ela vai longe.
Então fala-se muito de São Paulo, porque São Paulo ela pega com um som local maravilhoso, incrível. E como a galera tem essa proximidade com o mercado, né, paulistano, então ficou bem bacana isso aí. Então agora a Rádio 105 foi o primeiro foi o start da minha carreira. Trabalhei em outras emissoras, várias outras, mas a dublagem veio bem depois. Eu comecei em 1980 no rádio, passei para a dublagem em 2000, de 99 para 2000. Já tinha, né, o DRT, como eu também sou ator, então isso facilitou, porque você não pode fazer dublagem, não tem como você entrar no mercado da dublagem se não for ator. Sem DRT não tem como. E eu já tinha, né? Então, para mim, era facinho também de entrar no mercado. Como eu fazia narração de documentários, e eu tenho também uma veia muito jornalística dentro do Uhum. rádio, que me permitiu também ir para o esquema mais de documentários, né, e tal. Eu sou um narrador faz muitos anos. Junto com o rádio, eu já também venho caminhando dentro desse mercado. E aí eu vim com a dublagem. A dublagem eu acoplei em 2000. Por quê? Por causa da qualidade do rádio que me deu. Essa não só a qualidade do rádio, como também, como naquela época a gente entrava muito em campo direto, você não tinha muito preparo acadêmico, né, não tinha muitos cursos, você tinha as escolas de teatro, sim, existia, mas em determinadas cidades, determinados mercados, a gente não tinha acesso, não tinha como você sair do seu habitat natural para ir para um outro lugar, eu vou fazer só um curso de teatro. Demandava tempo, demandava gastos, dinheiro, a gente não tinha isso. O que o mercado permitia a gente naquela época era dar o campo para você já ingressar, trabalhar e aprender, né, ali na prática. E isso realmente veio trazendo para mim uma carga, uma bagagem muito grande, o que me permitiu depois aplicar isso dentro da dublagem, depois, né, na televisão, tal. Também fiz TV, então ajudou bastante na frente das câmeras isso aí, como a gente já sempre teve aquela facilidade, né, em atuar na frente de uma lente, né, de uma câmera. Mas o campo realmente nos deu mais versatilidade, né. O documentário, o jornalismo, no caso, artes cênicas, né, televisão, cinema, teatro e tal, então isso aí realmente foi bem bacana, ajudou bastante, né. E qualidades foram se aprimorando, né, com o passar dos anos, mas rádio primeiro, depois de algum tempo já na área jornalística, documentários, né, narração de documentários, mercado publicitário na sequência, né, eu tenho bastante tempo de mercado publicitário, acho que de 80 até mais ou menos 92, 93, eu estava no rádio efetivamente, depois eu comecei a verter mercado publicitário, narração de documentários, agora chega em do ano 2000, aí eu fui para dublagem, e hoje eu estou fazendo várias outras coisas dentro da área do mundo da comunicação, tem mais ainda. Mano, e aliás, na dublagem, tu dublou um dos meus personagens favoritos, aliás, que é o Lanterna Verde, né? Você dublou o Lanterna Injustice. Cara, eu sou muito fã do Lanterna, eu sou muito fã do Lanterna, então, cara, sua voz ficou maravilhosa no John. E como é que foi, mano? Como é que foi dublar o Lanterna? É, você já conhecia o personagem? Sim, o Lanterna Verde já é um personagem já da minha época de moleque, né, já Uhum. era na antiga. Ele ficou mais moderno porque, deram várias outras carinhas, né, pro personagem. Mas dublar ele, na verdade, foi fácil, não foi difícil, apesar dos recursos serem diferentes. Você usa, na verdade, dublagem para você, quando você vai fazer dublagem, você tem um boneco na tela, né. Normalmente você tem um boneco, você tem um personagem a quem você vai dar vida, vai dar voz. E ali você vê expressões, você vê timing, você vê tudo, né, então ali ajuda muito você fazer a dublagem. No caso do game, você não tem imagem, então você fica só no áudio. Porém, como a gente tem essa experiência, primeiro você domina o idioma, segundo você também traz uma bagagem de ouvido, você tem que ser um bom ouvidor. Sabendo que você está ouvindo alguma coisa e sentindo o que você está ouvindo, você consegue alcançar aquele propósito, aquela, né? E logicamente com a direção que vai estar ali te auxiliando, fica um trabalho espetacular, com certeza. Você coloca toda a tua alma ali dentro, ali em cima, não precisa nem ter imagem. Depois que você vai ver a imagem, vai, nossa, eu consegui fazer tudo isso. Ficou bacana, né? Ficou legal. Mas o Lanterna foi assim. E a seriedade, né? O tom de seriedade, às vezes sarcástico. Ele tem tudo isso, né? Ele é bem bacana, o Lanterna ali. Acho que é John, né? O nome dele. É Joe Stewart. Uhum. Joe Stewart.
Aliás, me diz, por que quando dublam jogos é chamado de localização e o resto é chamado de dublagem normal? Por que a dublagem de jogo não pode ser chamada como dublagem mesmo? Porque a dublagem ela não vem, é justamente por isso, porque a gente não vê em imagem. A localização ela é feita, por exemplo, quando você o processo é inverso. Então existe muita qualidade também. Claro que o cara que vai fazer uma dublagem em cima de uma imagem, ele está muito mais preparado para fazer as duas coisas, porque ele tem que fazer, ele tem que prezar pela inflexão, né? E aí ele tem a imagem para ele poder copiar todas as expressões, e ele acaba, né, facilitando. No caso da gravação localização, ela é feita assim: você grava primeiro o ator, né? É feito nos Estados Unidos também, não é isso, né? É animação, computação gráfica, muita coisa que é feita primeiro com o ator no estúdio e é depois feita a animação atrás, depois, que o cara coloca na boca com expressão, que acho que é mais fácil você fazer uma expressão desenhando do que fazendo ela na interpretação, né? Ali na atuação. Então, eu acho que assim, a única coisa é o inverso, né? A gente tem aqui a imagem para dublar, e lá eles fazem, na verdade, a atuação primeiro para depois fazer a animação em cima. Então, acho que a diferença está aí, né? Tem uma diferença boa. Mas, querido, a gente se adapta a qualquer esquema, né? A gente, Uhum. inclusive, já faz esse esquema, que é o dublar game aqui. Quando eu peguei pela primeira vez, foi uma novidade. Foi incrível. Falei, nossa, mas cadê a imagem, né? A imagem, não precisa de imagem, você tem o áudio, e aquele áudio está extremamente claro para você. Então, se você está ouvindo e compreendendo a situação, você vai e faz em cima, tranquilamente. Aliás, uma das coisas que eu sempre quis saber, mano, como é que a pessoa que trabalha na rádio tem uma dicção tão boa? Sabe? Qual é o processo que vocês têm para ter uma dicção boa? Por conta que todo mundo que trabalha em rádio tem uma boa dicção. É Tem. incrível. Tem. É isso aí mesmo. É muito difícil você ver um radialista que não tem uma boa dicção. Isso já é uma exigência inicial. É uma coisa Uhum. que já de cara a gente já ouve todos os dias, em tempo integral, que a sua clareza de fala. Sabe por quê? Porque você não está sendo visto. Quando você vê uma pessoa batendo uma boquinha, você consegue ter. Todos nós temos um pouco de leitura labial. Então, quando você vê um apresentador na televisão ali, na frente da câmera, numa tomada, né, num quadro mais fechado e tal, você pode ouvir você pode notar até que ele está falando alguma coisa com não tanta clareza. Mas você olhando no conjunto todo, você acaba vendo que ele falou aquilo, né? No rádio você não tem imagem, quer dizer, agora já tem, né? Agora tem porque virou essa coisa linda, né? Na internet, está todo mundo vendo todo mundo ao mesmo tempo. Mas quando não era na época áurea do rádio, em que você tinha que ouvir, então o locutor tinha que fazer por onde ser entendido. E a dicção é um dos pilares da nossa comunicação. Dicção tem que ser primordial, é o nosso ponto de partida. E aí depois você vai trabalhar voz, interpretação, né, aí tem várias outros ingredientes que você coloca para você fazer uma locução de rádio. Mas a dicção realmente e isso vira um vício, né? Você acaba sendo meio que automaticamente conduzido sempre para essa coisa da boa dicção. Tem momentos que você não precisa fazer isso, né? Porque fica muito quadradinho você falar corretamente a todo momento, e aí você perde um pouco daquela fluidez, da interpretação, da naturalidade. E quando a gente trabalha em outras áreas, essas áreas elas exigem que nós tenhamos não só a dicção, mas também outros fatores que vão influenciar muito na qualidade do nosso trabalho. Interpretação, fluência de leitura, sabe? Respiração, e tem outras técnicas que vão acabar somando, né? Mas o rádio, porque você não via, e o locutor tinha que ser entendido, tinha que ser compreendido. A dicção era essa ligação entre o ouvinte e o que estava sendo falado no rádio. Uhum. Mas agora com a chegada da internet, tu acha que a galera já não precisa mais de uma dicção perfeita? Tu acha que estragou isso? Eu não queria falar isso, mas eu não digo que tenha sido a culpa da internet, né? Mas com essa facilidade, né, de hoje termos vários meios de ver, né, enxergar o comunicador, o que aconteceu? Houve um relaxamento, houve um acômodo, né?
esse acômodo gera algumas falhas, alguns defeitos, algumas despreocupações com alguns fatores importantes que continuam sendo importantes. Então, eu acho que tem muita gente que acaba se acomodando em função da imagem, substituir, achar, né, de repente, que ela substitua algumas técnicas primordiais, como dicção, por exemplo, a boa fala, né? Então, tem muita gente que acaba caindo, sim, nesse defeito de ver que a internet, ela, hoje, a proximidade, essa facilidade de você estar vendo a pessoa, ela se despreocupa, acaba, de repente, relaxando, e em alguns momentos você... O que ele falou? O que ela falou? Não entendi. Né? Acaba caindo nisso aí. Mas infelizmente, mas assim, tem a maioria, da maior parte dos profissionais da voz no rádio, independentemente de estarem hoje com uma câmera nas suas carinhas, se preocupam muito com essa parte da comunicação, da dicção, né? O falar bem, falar claro. Isso continua sendo uma ferramenta importante, até nos dias de hoje. Cara, você como dublador, provavelmente já passou por alguma situação onde sua voz ficou um pouco ferrada, né? E daí, como é que é, mano, fazer a rádio, tipo, com a voz ferrada? Por conta que deve ser bem complicado, né? Ir lá, dublar e no dia seguinte tem que fazer rádio e tá com a voz ferrada. Como é que faz daí para resolver isso? Por conta que não tem uma poção mágica para curar a voz, né? Por Não, conta não, não tempo. tem. Não tem mesmo. A única coisa que a gente tem, primeiro que você tem que confiar naquilo que você tem, né, no instrumento, é a tua voz. Mas ela é delicada, realmente ela é sensível e ela é assim, ela pode ser inconstante, dependendo do cuidado que você não tem com ela. O falar realmente, às vezes, dá um cansaço. Cansa, né? Cansa a prega vocal, não tem como. E o único remédio que tem mesmo é o descanso, é o repouso. E quando você precisa falar, se você conseguir dominar a técnica da colocação de voz, eu não falo impostação. Quando eu faço as minhas... Quando eu dou algumas aulas, quando eu faço alguns esclarecimentos, eu tenho um canal, né? Tenho um canal aqui no Instagram, que vira e mexe eu estou falando sobre várias coisas, tanto da minha profissão, como também de uma coisa que eu prezo muito, para que também é outro alicerce, é outro pilar, né, da comunicação, da minha comunicação, eu prezo muito por isso, que é o saber a língua portuguesa, é respeitar a gramática, a língua portuguesa, antes de qualquer coisa, porque se você fala a sua língua, seu idioma bem, né, você também tem assim você vai ser bem compreendido sempre, você vai estar sempre muito claro nas suas ideias, né? Isso é muito importante, é primordial. Agora, com respeito ao mecanismo da fala, né, em si, não tem muito para onde correr, não, Lourenço. Você tem que tomar uma aguinha, tá sempre lubrificando ela, né, colocando água nela. Tem realmente alguns momentos que na dublagem, por exemplo, você vai fazer uma atuação e essa atuação, esse personagem, exige um pouco mais de energia, de volume, né, projeção de voz e tal. E realmente isso, no momento, ele dá aquela estressada na voz. No outro dia, vamos lá, tem muito realmente. Alguns locutores não são atores, então não fazem dublagem, depois vão para o rádio. Muito pouco, acontece muito pouco isso. Mas aquele que, por exemplo, saiu de um estúdio de dublagem e amanhã tem que apresentar um programa ou gravar uma novela, uma peça de teatro, e aí, o que eu vou fazer, cara? Descanso, boa alimentação, evitar gordura, evitar, sabe, bebidas quentes, sabe? E também não muito geladas. E eu vou falar uma coisa para você, desmistificando essa coisa, gelado para a garganta não pode? Pode sim, pode sim. Relaxa. Sabe que o estado de espírito, quando a pessoa está bem, quando ela está com a cabeça leve, que ela está atuando, fazendo tudo direitinho, que ela está bem com ela mesma, pode ter certeza que na cabeça, o corpo dela vai funcionar plenamente. E as ferramentas, como a voz, por exemplo, é uma dessas. Claro que fisicamente, como você muito bem colocou, vai chegar um momento que você vai precisar parar e descansar. Só tomar uma aguinha, de bom descanso, tenta não falar, faz um desaquecimento vocal, existem técnicas, né, que você faz para aquecimento, né, para você poder ter uma manutenção boa da tua voz, e quando você termina o seu expediente, faz um desaquecimento para que você descanse ela né, direitinho, para no outro dia você poder retomar. Não força, o esquema que te bato sem voz, não força, porque se forçar você vai adotar técnicas erradas, se você não dominar as técnicas da fala, você pode fazer ainda mais lesões ali
e ter um estresse maior, de repente machucar de verdade por mais tempo na sua voz, demorar para recuperar. Você disse que é bom ficar de boa consigo mesmo. Como é que faz isso? Como é que faz para você ficar de bem consigo mesmo? Por conta que é uma coisa muito complicada e é uma pergunta muito complexa. Pois é uma pergunta que é bem difícil de você achar uma resposta. Por conta Hum, que cada um é cada um, entende? O é. seu bem pode não funcionar para mim. Então, como é que você conseguiu ficar de bem consigo mesmo? Você tem que dar um jeito de olhar que problemas têm soluções. Se você continuar olhando para os problemas, você vai continuar se estressando, você vai continuar parado no lugar. Se você foca na solução do problema, e isso se torna um vício ou um hábito, né? Vou pelo lado bom da coisa, né? Que é um hábito. Se você se torna um hábito ver o lado em que resolver o problema é o caminho, então você começa a você treina isso. Você acaba especializando nisso. Então, isso vai gerar um bem-estar, um alto bem-estar muito grande, né? Para você, claro, é um bem-estar. E aí você vai estar sempre equilibrado. Você tem que estar sempre procurando esse equilíbrio. Isso é importante. E com certeza, a partir do momento essa pergunta que você fez, ela me gerou na hora eu veio essa resposta. É muito difícil você dar uma solução de problemas para você, por exemplo. Ah, você está com alguma coisa, realmente o que eu estou sentindo ou o que eu vou penso, a minha maneira de conduzir o meu dia a dia, a minha vida, talvez ela não solucione os seus problemas, a sua maneira de ver, mas se você pegar a tua maneira de ver, a sua, e colocar isso que eu acabei de falar, que todo problema tem uma solução, você começa a redirecionar as suas energias. Você pega a tua energia do problema e começa a jogar ela em cima da solução daquele problema. Resolveu aquilo, você começa a falar, oh, gostei. Aí você vai praticar de novo. Quando tiver um outro problema, você fala, uma solução? Qual a solução? E começa a testar aquilo. Só que você não pode ficar se martirizando pelo acontecimento. Já foi, né? Problematizou ali, então agora é resolver. E aí você aí começa a ficar leve. Você entendeu? Começa a ficar leve. Fica assim. Rapidinho você já está entrando no esquema de, pô, pode vir o que vier que não vai derrubar. Entendeu? Fica desse jeito aí. Você acha que todo mundo tem potencial para trabalhar na rádio? Ou não? O rádio é uma coisa que pouca pessoa tem e é bem específico. Pode ser específico porque é vocação. Tá? Uhum. A profissão do radialista, ela é muito vocacional, né? Então, se você tem que gostar muito, tem que amar essa profissão, tem que curtir demais. Eu deixei muita coisa para trás para ser comunicador. Deixei o futebol, para você ter uma ideia. Quando eu era moleque, eu jogava futebol, e jogava muito, jogava bem. É atleta, você entendeu? Então eu deixei muitas coisas, alguns sonhos inclusive, né, alguns até porque eu nunca tive só sonho, eu focava muito naquela coisa: "Não, eu quero realizar os meus desejos". Então eu transformava sonhos em metas. Então eu gostava de pensar que tudo era possível. Então sonhar é legal, nossa, é bacana, mas aí a partir do momento que você constrói um sonho possível, ele se torna realmente uma meta, um alvo a ser atingido, né, uma meta a ser alcançada. Agora o rádio, cara, o radialista, ele precisa ter vocação sim, sabe, não é qualquer um que vai simplesmente sentar na frente de um microfone, tem alguns que têm o dom. Você não precisa ter voz, viu, não precisa ter voz para você ser um radialista. Você pode ter qualquer voz, o que importa é como você vai usar essa voz. É como você vai vender o produto do cliente, no caso. E o nosso cliente, você pode imaginar quantos sejam e quais sejam eles. O dono da emissora, que está, logicamente, contando com a sua boa comunicação para vender a emissora dele. Os patrocinadores que anunciam naquela emissora, eles estão lá contando com a sua competência, né, com o seu profissionalismo para vender os produtos deles, e seja ele no gravado, seja ele nos testemunhais, você entendeu? Do jeito que for. Um programa, uma música, eu vou vender o produto da gravadora, que é anunciar uma música que ela pediu para eu lançar, para eu tocar naquela. Então, são vários clientes que eu atendo ali. É o dono da emissora, é o cliente que vai pagar nas inserções comerciais, é o meu cliente que vai trazer a música para eu tocar, para divulgar, que na verdade é o artista, né? O cantor ou o grupo, a banda e tal. Então você tem que ter realmente vocação para saber que cada departamento desses tem uma técnica de venda diferente, entendeu?
Então, o cara que vai para o rádio, ele tem que estar, ele primeiro ele saber que ele é para aquilo que eu nasci ou estudei e tenho vocação para isso. Tem que ter amor pela profissão. Não adianta eu falar: "Ah, é bonitinho". Não é bonitinho não, é complicado. É complicado você ser um comunicador, porque você vai lidar com a cabeça humana, com a inteligência, com opiniões, com pessoas, né. Então você também tem que ter essa coisa do humano, né, a relação humana à distância. Mesmo com imagem, você não está junto com aquela pessoa, olhando nos olhos dela e convencendo ela de que aquele produto que você está vendendo é bacana. É um negócio delicado isso aí. Então você ter o poder da comunicação, vamos falar de radialista, né, tem que ter o dom, tem que ter vocação para isso. E, aliás, isso é interessante, pois tem muita gente que fala que para trabalhar como um radialista ou quem é radialista é apenas sentar e conversar, tá ligado? É apenas Hum. sentar e conversar. É a mesma coisa quem faz podcast e tal. Mas a gente sabe que na prática é muito maior que isso, né? Por exemplo, eu pensava que fazer podcast era só vir aqui, sentar e conversar. Mano, mas é muito diferente, tá ligado? Você tem a coisa de combinar, remarcar. É uma coisa complicada essa coisa, né? E ainda envolve muitas outras coisas em volta. Então eu queria saber, o que que você tem a dizer para essa galera que pensa que fazer rádio ou sentar para conversar com a galera e tudo mais é só ir lá conversar com a pessoa e pronto. O que que tu tem para dizer para essa galera? Por conta que eu acho que isso é um pensamento que muita gente leiga tem, né, mano? Eu acho que a galera tem muito esse pensamento, infelizmente. Ainda tem, né? Chato Não, isso. tem. O que que nós vemos mudar muito, né, bastante no nosso mundo, né, da comunicação. A gente tem visto uma mudança de pessoas mesmo, de ideias, tem aberto-se, né, assim, abriu um leque muito grande de pessoas que estão hoje, encontrando outros meios de se comunicar com o mundo, né, com o planeta. Essa coisa que você falou, por exemplo, nessa modalidade, podcast, antigamente era realmente o programa de rádio. A gente só tinha acesso ao que você ouvia pelo rádio, pelas ondas do rádio, né, as frequências, e se de repente se você tinha uma participação um pouco mais ativa, né, mais próxima, era pelo telefone. Um aparelhinho chamava híbrida, né, uma híbrida, em que colocava um ouvinte para participar e pedir uma música. Era isso, basicamente isso. O que que a internet permitiu hoje? Uma abertura muito maior de visão de pessoas comuns ou até pessoas que estavam em outras áreas, artistas, são artistas mesmo, né? Atores de novela, de televisão, né? De cinema, de teatro, pessoas das mais variadas áreas, né? Da comunicação, entrando nesse mundo aqui que está bem assim, quase que restrito ao que era o rádio antigamente, né? O podcast, como muita gente fala. Tem muita gente que está se aproveitando, sabe, de momentos. É uma coisa meio que eu vou dizer que é atemporal, eu digo, e também é meio que modista, né? Tem uma coisa meio de modismo. Hoje nós estamos vivendo única e exclusivamente de modismo. Quem lançou uma coisa extremamente, né, inteligente ou nova que ninguém tenha feito até então, vai ter um determinado destaque, porque a internet acaba permitindo isso. Hoje a velocidade com que essa informação chega até você, ela está realmente muito alta, tá muito rápida essa coisa. Então, hoje a gente está vendo que uma abrangência maior de gente de todas as áreas, de qualquer área, tentando outros meios de ganhar a vida. Eu acho isso extremamente válido, muito válido. Eu acho que outras pessoas têm que ou experimentar novas capacidades de si mesmas, né? Fazendo coisas que ela não fazia na época em que talvez o digital ainda estivesse entrando, né? E aí, só que também tem que ter competência, tem que ter, eu acho assim, discernimento, tem que ter bom senso. Eu sempre prezei pelo bom senso. Quando você vai fazer um comentário, hoje está muito complicado você abrir a boca para dar uma opinião. Então a gente está tomando. Eu tenho visto hoje o jornalismo, do qual eu também fiz parte um dia, vendo esse jornalismo hoje opinativo,
saindo da alçada, da seara de dar a notícia, né, única e exclusivamente, e hoje dando suas próprias opiniões, e muita gente que não tem capacidade, não está preparada, né, muita gente não preparada para dar uma opinião com respeito a determinado assunto, que não é a área, cara. Não é a área, não é ali, você entendeu? Só que está tudo meio que permitido. Esse é que é o problema. O perigo está aí. Está aí hoje em se olhar uma coisa, não olhar outra. Eu sou muito criterioso nesse sentido. Então, há uma validade muito grande, sim, nisso que você falou com respeito a esse aumento, né, do número, volume das pessoas que estão buscando novas alternativas de se comunicar, né? Eu acho legal isso, é importante. A gente está num mundo de total evolução e constante. E essa evolução, o detalhe, está se tornando cada vez mais veloz, né, mais rápida, e ela está sendo cada vez mais absorvida. Só que a velocidade com que as coisas acontecem, às vezes trazem alguns mal entendidos, algumas coisas que não ficam bem compreendidas, e aí começam a surgir as distorções, né? Pensamento, ideias, e aí vem não gostei daquilo que falou, mas analisa o que falou, calma, não é, né? Vamos com calma, a coisa está muito imediata. O problema da internet hoje é que nós temos assim um imediatismo dentro dos resultados, né, na análise da comunicação em vários setores, que está tornando, assim, para muita gente, tenho certeza, está tornando a coisa um pouco mais difícil de se lidar, né? O problema da internet hoje em dia é que a galera quer, tipo assim, ela quer defender qualquer ponto de vista sem entender nada. Por exemplo, teve uma mulher onde ela queria defender os cachorros, né, e tudo mais, e tinha um youtuber onde ele fazia vídeo meio que assim, batendo em cachorro. Só que o vídeo dele era o quê? Ele usava esse tipo de título para atrair a galera pro vídeo, e no vídeo ele ia lá, ele dava ração pro cachorro, ajudava as crianças, tá ligado? Ele só usava isso como um clickbait, sabe? Pra galera ir lá e acessar, por conta que a gente sabe que é o melhor, tipo, é o único jeito da galera acessar mesmo, ficar interessado, são títulos chamativos. Enfim, e daí a mulher viu, ela não clicou no vídeo, foi lá e denunciou ele Denunciou. no Instagram. Sim, mano, o cara ferrou a vida dele. Ferrou a vida dele. A mulher, tipo assim, é uma atriz, pô, incrível, tá ligado? E o cara, ele tava ajudando as pessoas, ferrou a vida dele. Ele, depois disso, se ferrou. O cara, ele largou o YouTube, mesmo se acertando, tava sofrendo muita ameaça, e ela só pediu desculpa depois que viu o vídeo. Tanto que ela poderia ter feito isso antes, tá ligado? Então, esse é o problema das pessoas. As pessoas querem defender algo, mesmo não entendendo. Cara, é só clicar no vídeo. Se tu vê algo ruim, tira em 2 segundos, entendeu? Era só isso. Mas Sim. não, né? Então, esse é o problema. E também tem mais um problema que é o quê? A internet pode deixar algo famoso, mas também saturar muito rápido. Sim, sim, exatamente. Ela por isso que eu falei, é atemporal, ela é modista. O modismo, ele tanto começa forte, como ele pode, de uma hora para outra, despencar, durar algum tempo, né? E daqui a pouco outra coisa, outra novidade, outra ideia vem, toma conta, toma o lugar. Então, assim, por isso que hoje você tem notado algumas pessoas, assim, fazendo qualquer coisa para se destacar. Porque esse destaque acaba ganhando views, ganhando engajamento, né? Ou então destruindo, né, com a pessoa, porque vai depender de quem está vendo, vai depender de quem está querendo lacrar, vai depender de quem vai analisar aquilo, dependendo daquela pessoa que postou um vídeo e aquela que está analisando, qual é o peso dessas duas pessoas dentro de uma sociedade que está assim, ansiosa por novidades. E como você bem falou, nessa velocidade existe o perigo da não análise, da não, né, de não olhar direitinho o que aconteceu, ver o contexto. Mas também tem muita gente que não consegue contextualizar o negócio, porque quer uma coisa impactante já de cara, né? Como você vê, de repente, algumas thumbnails, né, na internet, assim, extremamente chocantes, que vão fazer com que a pessoa vá e acesse aquele vídeo de qualquer maneira, né? Então, ela vai chamar atenção. A estratégia, realmente, são estratégias, muita gente ensinando novas estratégias de como você fazer né, incorporar, prender um internauta, trazer novas pessoas, fazer com que aquilo se torne, né, frequente, realmente, né, tem que assistir, tem que abrir.
Então, precisa ter notoriedade, precisa ter tem que ter view, tem que ter like, tem que ter... Só que aí você tem um risco, né? Dependendo do conteúdo que você acabou fazendo, você não vai conseguir, porque tem gente aí, de repente, tá louquinha só para te criticar. Tá cheio de gente ali que não tá... Tem tempo, tem um monte de coisa para fazer, né? Tem um monte de tempo para utilizar e tal, e vive de internet, cara. Tem muita gente ficando até, inclusive, rico na internet, com essa coisa de tempo, engajamento, né? Você tem um monte de, né, de fatores que estão fazendo com que esse âmbito, esse ambiente, internet, de uma maneira geral, venha esteja, né, se tornando um ambiente delicado. Está delicado. Mas se você tiver inteligência, você segue nele e prospera, né? Evolui. E antes da gente ir para o assunto da faculdade, cara, uma das coisas que eu queria perguntar é sobre o cenário também. Afinal, o seu cenário é muito bom. Aliás, a camisa está combinando com o cenário e tudo mais. Então, isso torna algo muito visualmente bonito, né? Visualmente agradável. E isso foi proposital ou não? Não, na verdade, não. Assim, eu estou dentro da minha cabine de locução. Tanto que eu Ah, estou tá. aqui com o meu, Sim, tô sim. com o meu companheiro de, né, assim, o guerreiro, meu microfone, é com esse com que você está ouvindo esse áudio, né, extremamente bacana. Claro que na internet a gente tem um Ótimo. pouco de perda de qualidade, mas isso é normal. Então, dentro do meu ambiente, onde eu gravo, onde eu faço eu faço vídeo também, né? Então, tem assim algumas posições aqui e tal. Eu acabei só decorando esse ambiente, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo, de uma maneira agradável para deixar ele, né, deixar leve, deixar gostoso para poder trabalhar. Mas foi tudo meio que não foi, foi sem querer, não foi nada premeditado, não. Né? Mas é um ambiente, eu sempre prezo por ele, porque como você passa muito tempo num local, então esse local tem que ser no mínimo agradável, né, para você poder render, né, o trabalho render e você passar todas as horas que você precisa dentro desse ambiente com com a energia boa, positiva, para chegar no final do dia ainda ter um respirozinho para sentar, assistir uma televisão, né, ou ouvir uma música, fazer alguma coisa diferente. Mas esse ambiente aqui é total. O ambiente sim é calculado. Não que eu tenha feito isso para a nossa live, mas ele já está aqui realmente para qualquer ocasião, entendeu? Então eu gosto muito do meu ambiente onde eu trabalho aqui, porque ele me dá resultados muito bons. Ah, mano, isso é bom. É por conta que, tipo assim, ficar visualmente bom, ficar visualmente agradável é muito bom, né? Até pro público Sim. também que tá vendo, né? Agora com a internet e tal, mas quando você só tá com áudio, nem precisa muito. Pode fazer em casa mesmo, sentado no sofá de cueca mesmo, tá bom. E, Tá, qualquer jeito. aliás, como é que funciona a faculdade? A faculdade de comunicação. Por conta que eu pretendo fazer comunicação também. Eu gostaria de trabalhar em rádio e tal, então eu também interessado. Como é que funciona? Você pode escolher pelo curso técnico ou você pode fazer faculdade. Você pode fazer uma faculdade de rádio e TV, né, de comunicação, como também você faz aí faz suas faculdades de jornalismo, né, e todas as outras. Como você também pode procurar uma instituição de ensino que te forneça o curso técnico e te dê o registro, né? Tem muita gente que faz um curso hoje, seja ele acadêmico ou profissionalizante apenas, né? Um curso técnico ou de faculdade para ter o registro profissional. Infelizmente, tem muita gente que corre atrás disso, não pelo amor àquela profissão que ele vai, né, que ele quer exercer. Que hoje também deu uma boa vertida, né, abriu bem o leque também, nos cursos de comunicação. Mas você pode procurar tanto uma modalidade como a outra, né? Você pode ser o técnico ou você pode ser o acadêmico. Então, aí você tem tempo para você ficar numa faculdade, acho que 4 anos, né? São 4 anos hoje, numa faculdade de rádio, jornal, TV, né? Rádio, TV. E aí tem muita gente que já emenda, faz outra faculdade, vai fazer jornalismo e tal. E aí depois você vai verter, né? Dentro do jornalismo, qual que é a área que eu mais né? O investigativo, é o esportivo. Aí depois cada um tem dentro da sua vocação. Mas é legal você ter aí uma faculdade, você tem mais tempo. Agora, o curso técnico, ele te dá as bases, né, a parte mais básico, mas não é o suficiente, com certeza não é o suficiente. Para falar a verdade, não querendo desmerecer um curso, por exemplo, de uma faculdade de rádio e televisão, no acadêmico, claro que o ensino hoje está realmente muito avançado, ele está muito abrangente, mas, para falar a verdade, quando você senta na frente do microfone, a coisa é outra. Entendeu? Quando você sentar na frente desse amigão aqui,
aí é que você vai ver realmente como é difícil, quanto é difícil você colocar a voz no lugar certo, como é difícil você respirar da maneira certa, pontuar uma frase para que ela te dê, para que ela dê o resultado né, que quem está ouvindo realmente sinta, né, esse resultado, né, em vez de simplesmente uma leitura ou coisa parecida, né, simples, não, aqui na frente do microfone, como na frente aqui dessa câmera, a coisa fica diferente. Uhum. Sim, sim, Né? fica extremamente diferente, fica, fica. Na prática é tudo diferente, né? Na prática é tudo diferente. Totalmente. E é isso que isso que foi nesse ambiente de prática que eu aprendi a minha comunicação, porque naquela época não tinha faculdade de rádio e TV. Na época que eu comecei não tinha faculdade. Se tinha de jornalismo, acho que onde eu morava pelo menos não tinha. Você tinha que sair, era outra cidade. O que eu tinha era medicina, odontologia, sabe os básicos, basicão. Então, você tinha Uhum. isso aí. Agora, quando você queria fazer comunicação, você ia aprender aonde, né? Tinha lá, de repente, um Senac, mas um Senac eram poucas unidades e eram longe, totalmente distantes. Como é que você ia se locomover? E outra, eu comecei com 14 anos. 14 anos eu estava dentro de um estúdio de rádio. Então, começa com um estagiário, ou de repente com um folguista de operador de áudio. Eu comecei no rádio na técnica. Eu não comecei falando, imagina. Demorou anos para eu chegar no microfone. Voz sempre tive. Olha que coisa interessante. A voz ela estava ali. Foi o que inclusive me convenceu, me mostrou, me disse, me permitiu procurar, né, direcionar o meu foco justamente para essa profissão, porque a voz era legal. As pessoas falavam: nossa, Ricardo, você tem uma voz bacana, pai, por que você não vai usar ela? Não, realmente, sempre pensei nisso. E a comunicação, para mim, sempre foi um mundo muito maravilhoso. E quando eu entrei, eu vi que não era bem ali. Falei, calma, eu tenho que conhecer como funciona. Eu, pelo menos, optei por isso. Vamos conhecer primeiro como funciona a máquina. Porque quando você pega a máquina funcionando por dentro, aí você entende o que é que você tem que fazer quando estiver aqui na frente dele. Né? Quando você vê aquela máquina, aquela estrutura toda, um departamento ligado ao outro, né, como era no rádio, aí você entende, fala, agora entendi, tá? Porque você tem, cara, o programador musical, você tem o vendedor de comerciais, né? O diretor e o vendedor o comercial. Você tem o seu diretor artístico, que né, tem um baita conhecimento. E na época em que eu trabalhei no rádio, eu aprendi com gente grande, cara. Eu aprendi com os negros que era top, entendeu? E trabalhava em rádio grande e falava assim, não, é aqui o caminho, cara. Por aqui, depois daqui você faz o que você quiser, mas para chegar aqui é assim. Cara, não deu outra. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E naquela época, como eu falei para você, né, não tinha muito para onde correr. Você tinha que ser em campo, aprender em campo. Mas a gente tinha permissão para isso. A gente não era muitos a busca, né, a procura não era tão grande. Eram poucos profissionais. Né? Até uma determinada fase da minha vida profissional, eu quase não tive concorrência, principalmente pelo meu timbre de voz, pelo meu uso, a maneira com que eu fazia, né? Então, acabava me destacando em determinados setores, né, do mercado, no geral. Mas você não pode ficar bitolado, porque senão, cara, daqui a pouco esse mundo aqui começa a se fechar, e com essa coisa de globalização, né, essa inteligência global que vem abrangendo cada vez mais os outros mundos, hábitos de outras pessoas. Então, você tem que também meio que acompanhar isso e ir aperfeiçoando, abrindo o seu horizonte, aumentando, né, o seu campo de visão para você poder acompanhar e estar sempre presente nesse mercado que é exigente, entendeu? Mas a faculdade, eu acho que assim, ela te dá realmente uma base, talvez até uma colocação melhor no mercado, em função do diploma e do curso em si, né? E o curso técnico ele vai te dar um registro só, mas ele não vai ser tão eficiente para a hora que você tiver que exercer a sua profissão. Para a hora que você tiver que procurar um emprego em algum lugar, a pessoa vai falar: você fez faculdade ou curso? Aí eles vão dar, com certeza, mais preferência. Aí vai depender da emissora, vai depender da empresa. Alguns dão mais é, preferência a quem fez um curso técnico, que talvez não tenha ainda trabalhado em lugar nenhum e não tem vício.
do que aquele que tem a faculdade, já está trabalhando em algum lugar, está fazendo a faculdade para aperfeiçoar ou se alavancar na própria empresa, né? E já tem já uma, sabe, já está ali meio que encaminhado para mudar aquele cidadão ou aquela cidadã, fica um pouco mais difícil. Mas dependendo da empresa, eu falo, não, eu quero você mais qualificado em função do teu diploma, e você não, porque é um curso técnico, não, sabe, não funciona tanto, não é tão abrangente, está fraco ainda, vai precisar de um caminho, um empurrão para poder aperfeiçoar. E realmente hoje, do jeito que eu falei para você no começo, na velocidade em que a gente anda hoje, né, com o mercado, com tudo acontecendo, quem não tiver totalmente preparado, vai acabar meio que ficando no caminho, porque, cara, você tá numa arena, né? Eu vou fazer uma analogia a uma arena cheia de grandes gladiadores, né? Dentro de um ambiente que é a internet, ou mesmo dentro dessa nossa profissão, né? De profissionais da comunicação, em que se você não tiver pelo menos um pouco de se não tiver realmente gabaritado, se tiver alguma novidade, alguma coisa realmente forte para oferecer, você não começa, você não engaja, não segue, não consegue ir em frente. Então é complicado, é uma questão de tempo, é uma questão de persistência, né? A base realmente influencia bastante, ou o técnico, ou o acadêmico, então você vê aí o que você pode fazer, né? Dá uma pesquisada no mercado, vê onde você quer ir, e aí o que vai te atender naquele momento que você tiver que sair para, né, para trabalhar, falar, agora eu estou preparado, mas antes de me preparar, o que eu quero seguir é jornalismo, vamos dizer assim, eu quero ir para um teatro, ou então uma TV, eu quero fazer um rádio, mas com uma coisa mais administrativa, uma coisa mais, né, não quero ser só um comunicador, então você vai para a faculdade. Ah, não, eu quero só ser radialista, quero saber lidar com a minha voz, eu quero ter meu programa e tal, vai para o técnico. Pode ser assim, se você já tiver alguma experiência, ajuda também. Então, cada coisa tem que ter a sua análise também para ver onde que você vai aplicar isso depois. Quais são as regras de um radialista? A gente sabe que não tem regra, né? Então deve ter alguma regra. Regra em que sentido você fala? É a regra do que um radialista pode ou não fazer, tá ligado? Quando você estiver conversando com alguém, pode ser qualquer tipo. Uma regra, ela não tem uma regra, na verdade, no momento em que você está exercendo a sua função ali. Pode ser, de repente, na hora que você está no ar, né? Se você estiver no ar. Uhum. Porque você pode ser, tem que estar sempre, tá sempre bem, tá sempre comunicando, porque você tem assim, tem ali uma incumbência de falar para muita gente, né? E uma coisa tradicional que é o rádio para nós, né? Eu sempre fui também ouvinte, né? Além de ser hoje um profissional da área, eu era também um grande ouvinte e o rádio era uma companhia para mim, sempre foi uma companhia. Então eu confiava tanto naquele companheiro, né? Uma que talvez eu não precisasse conversar com ele, mas ele fazia tudo que eu gostava, que era tocar uma música boa, né? Ter uma comunicação bacana que me prendia, me deixava à vontade do lado do rádio. E essa é a incumbência, essa é a regra do radialista, do comunicador, né? Ser um cara consciente. Eu acho que, assim, se for realmente colocar uma regra, eu fale bem o teu idioma, fale bem o teu idioma, e domine o seu português. Não, sabe, às vezes eu fico meio espantado em ver como as pessoas querem que você invista num outro idioma. Claro, é válido, precisa, claro, você precisa expandir. Você precisa fazer hoje, como eu falei para você, com aquela globalização que já aconteceu lá atrás, né? Você aprender outros idiomas, pô, com certeza é maravilhoso, é essencial, né? Só que, e aí, como é que anda o seu idioma? Como é que está a sua língua portuguesa? Isso para mim é uma regra. Para mim é uma regra. Inclusive lá no meu Instagram, @Ricardo Bressan, eu tenho alguns vídeos, foguetes que eu estou fazendo agora, uma coisa que eu adoro, eu amo e trago isso desde a escola que eu fiz, e fiz com uma escola que me deu um embasamento muito forte, principalmente no aprendizado da língua, trazer para essas pessoas hoje algumas coisas que talvez ou elas não tenham aprendido na escola, ou elas talvez tenham esquecido com o passar do tempo, com esse vício da comunicação rápida, né? Muita coisa tem ficado para o caminho e tem se distorcido, sido esquecido, né? E agora se incorporou num hábito estranho.
em que em algum momento você chega até nem entender o que a pessoa está tentando dizer, na escrita ou na fala. Aí você fica olhando para, pera lá, vamos conjugar um verbo de maneira correta? Vamos fazer uma concordância, né, nominal, né, adverbial, com uma concordância verbal correta, né? Então eu tenho feito aí no meu Instagram, depois eu já passei aí para você, né? Que é o @Ricardo Bressan. Ali você tem vários assuntos. Eu tenho muita coisa nesse Instagram e que passa de repente para as pessoas que estão ali conectadas comigo, principalmente a parte do português. Vamos lembrar algumas coisas? Foguetes de 1 minuto que eu sempre jogo lá com algumas regras, está tudo legendadinho, e eu vou colocar mais vídeos dando dicas, fazendo as pessoas lembrarem ou conhecerem aquilo que talvez não tenham sido ensinadas na época em que estavam na escola, no colégio, ou até mesmo na faculdade, porque tem diploma saindo embaixo do braço, com muita gente com pouca Sim. capacidade sabe, de ler e escrever, que está feio o negócio, está complicado. Então essa Infelizmente. é uma regra, né? E a regra, cara, daquela coisa do radialista, né? Não se perdendo da tua pergunta, a outra regra do radialista é estar sempre tentando comunicar para as pessoas que ele tem lá como audiência, né? Para a audiência dele. Ou seja, cara, você não pode entrar num estúdio, todo mundo tem problema. Mas o locutor, o radialista, o comunicador, o animador, o apresentador, seja lá o que ele for, ele entra no estúdio, ele tem que fechar a porta e deixar a vida dele para o lado de fora. Ele está entrando no ambiente de trabalho, né? E sabe-se lá quanta gente naquele momento que ele está entrando no ar e está esperando lá ele, né? O fulano de tal entrar no ar, seja na TV, no programa, no rádio, qualquer lugar, está esperando para encontrar com o cara, com o amigo, com aquela pessoa, com ele, com que, né? A quem se deposita tanta confiança, simpatia, né? Esperança de se ouvir uma coisa bacana, porque as pessoas aqui fora estão precisando disso, cara. Nós estamos vivendo num mundo meio turbulento e carente demais de afeto, de empatia, sabe, de resultados bacanas. Então o comunicador ele tem que ter isso em mente. A partir do momento que ele entrou e acendeu a luzinha vermelha do microfone ou da câmera dele, cara, ele tem que comunicar para as pessoas a quem ele está direcionando a vida dele ali, entendeu? Tem muita gente precisando disso. Eu entendo, mano, eu entendo totalmente. Aliás, essa foi uma das razões de eu começar o podcast, né? Por conta que eu via muita gente precisando de ajuda, tá ligado? Tipo assim, reconhecimento. E daí eu falei, então, já que ninguém vai querer dar reconhecimento para esses caras por conta que ninguém conhece eles, então eu vou me tornar famoso algum dia e vou dar reconhecimento para eles, eu mesmo. Daí a galera vai poder conhecer. Entende? Por conta que tem muita gente que precisa ser conhecida, né? Mas ninguém liga, mas ninguém liga. Isso é triste. E tem gente que não precisa ser conhecida e está sendo conhecida. Né? Por conta que tem gente que não agrega nada. Tem gente que não agrega nada, mas tem gente que sabe muita coisa e não está recebendo reconhecimento. Aliás, como é que tu faz para convidar a galera para conversar com você aí na sua rádio? Bom, hoje eu não faço mais rádio, né? Ah, Hoje eu não. trabalho. Uhum. Não tenho mais. Já me desliguei do rádio há algum tempo. Sim. Como eu tenho uma efetividade em outras áreas da comunicação, né, grande, então dentro no rádio, o rádio eu já até deixei, porque o comprometimento com o rádio se torna muito grande e até às vezes um pouco até prejudicial em função do tempo, né, que você dispensa, a gente fica preso ao rádio, sendo que eu Sim. tenho outros clientes, outros departamentos também para atender, né? Então é audiodescrição, é dublagem, é narração de documentário. Eu tenho os canais meus nas redes sociais, né? E são chamadas para TV, e tem o mercado publicitário também, que é o meu carro-chefe, e eu atendo muitos clientes no Brasil e no mundo dentro dessa área publicitária. Então, a área publicitária realmente é grande, ela é bem efetiva, então é um trabalho de muito tempo. Então, hoje eu passo a maior parte do tempo dentro do meu estúdio, mas esse estúdio não é um resultado de uma ocasião, como, por exemplo, essa pandemia, né, que aconteceu aí há 2 anos, e graças a Deus nós estamos já nos livrando disso, né? E eu acho que muitos hábitos aí estão sendo refeitos, né? E algumas coisas novas também a gente está tendo que incorporar, mas a vida que segue, cara. Isso é muito bacana. Mas essa estrutura que eu tenho aqui, claro que não, nesse naipe, né, de hoje, que também não é uma baita produtora, mas é um lugar extremamente funcional,
que oferece uma qualidade total, né, para o meu cliente. Eu sempre trabalhei nisso, eu prezei sempre pela qualidade final, né, o produto final, mas isso desde quando a internet entrou no Brasil, chegou no Brasil, ela era discada ainda, 93, 94, eu acho, de repente, acho que antes disso, eu já comprei uma placa, consegui, né, eu meio que visualizei, falei assim, essa internet vai nos dar uma possibilidade de ir mais longe de alguma forma. O que eu fiz foi comprar uma placa de digitalização de áudio, na época era isso que chamava mesmo. Era uma placa desse tamanho, enorme, tá? Com slot ISA para colocar em cima dos computadores, aqueles computadores extremamente arcaicos, né? Se colocava ali, não dava nem para fechar a tampa do gabinete, porque era tão grande, era maior a placa do que o próprio a própria CPU do computador. Cara, conexão de escada, cara, a gente não tinha ambiente, fazia um biombo, era um microfone, não existia microfone assim, sabe? Mas tinha microfone, mas só podia comprar quem tinha grana, cara. E não tinha equipamento ainda realmente viável para se fazer um estúdio, colocar uma coisa assim remota, né? E depois não, as coisas foram acontecendo, começando a entrar novos produtos no mercado, a banda larga, né? A internet começou a mudar, né? De cara, veio a banda larga, essa banda ficou cada vez mais veloz, aí as empresas foram se aperfeiçoando, né? A tecnologia veio, né? Galopando, né? E eu acompanhei tudo isso. Então faz muito tempo que eu já tenho essa estrutura e já trabalho. Sou um dos pioneiros no Brasil a ter um estúdio, né, online para mandar trabalho online. Muito pouca gente tinha isso naquela época, né, na década de 90, e aí isso aí foi realmente se aperfeiçoando. Mas o lance de estar hoje dentro do estúdio não dá. Eu não consigo fazer rádio hoje, né? Não tenho, e nem rádio online também, né? Até apesar de ser fácil, né? Você fazer um canalzinho, montar um esqueminha lá com um streaming, né, um serviço de streaming, mas o rádio não está. Mesmo assim, eu tenho que ter um equipamento específico, né, um softwares, programação, isso eu tenho tudo que eu preciso que eu tenho, mas por enquanto eu ainda estou ainda pensando nisso, em trazer de novo. Eu tive uma web rádio, né, mas eu quero fazer isso com mais calma mais tarde e fazer isso funcionar. Por enquanto, eu ainda tenho outros projetos que eu estou atendendo, muitos clientes que eu atendo, então não estou pensando nisso agora. Ah, que legal, mano. Ah, você tem cara de que faria live, tá ligado? Faria o ao vivo. Mano, deve ser incrível, tá ligado? É incrível, mano, é incrível fazer live. Eu fazia, ainda faço às vezes, mas é que é cansativo, então eu não faço tanto. É. Ficar, mano, fazer podcast, tipo assim, conversando por 2, 3 horas, depois fazer live, você morre. Você morre, a alma sai do corpo. É verdade, não, é verdade. Eu tenho a câmera que fica dentro da técnica, porque aqui dentro da cabine é um ambiente, mas eu tenho a técnica onde estão os computadores, tem outra câmera lá com outro microfone nesse mesmo sistema, em que dá para fazer uma live. Como o ambiente não é tratado, né, acusticamente como esse, então eu tenho que ainda trabalhar ali, mas não é dali, né? É aqui dentro, então, que eu acabo direcionando toda a minha energia. Mas é bem isso que você falou, né? Tem as lives, dá para você, inclusive, fazer uma rádio ao vivo, com imagem, né? Trazendo, dá até para você colocar um clipe, né? O clipe da música, né? Em picture na sua tela, quer dizer, dá para fazer um trabalho bem bacana. Hoje as possibilidades são muito grandes, né? Dá para fazer um esqueminha bem bacana, bem profissional. Mas eu tenho que ainda dar um trato na acústica da técnica para poder fazer isso aí. E aí colocar uma web rádio nesse molde, né? Nesse formato, para poder, de repente, atender mais gente. Também é um canal para você adquirir audiência, mais, vamos dizer assim, movimento, né, dentro de um canal que você queira colocar isso na internet. Mas é bem bacana, uma ideia sensacional. Aliás, o que você acha de trabalhar com as pessoas? Você acha que é fácil? Por conta que você já tem, né, uma experiência em trabalhar com pessoas. Então, hoje em dia, você considera fácil ou você ainda acha que é difícil? Tem se tornado cada vez mais difícil, né? As pessoas têm se aprimorado cada vez mais em suas ideias. É delicado falar sobre isso, porque trabalhar com gente sempre foi complicado, sempre foi, demandou um carinho, uma dedicação muito grande, né? Nós trabalhamos com o público constantemente e o rádio, por exemplo, é um grande exemplo, né? É uma escola muito grande disso. Então você acaba vendo quem é o que gosta, quem é o que faz, os horários de cada pessoa, você vê os hábitos dessas pessoas. Eu trabalhei em rádio em vários, quase todos os horários,
e ali você tem classes de ouvintes que acabam trazendo para você um determinado padrão de pensamento, de comportamento, né? E aí você vai se aprimorando nisso, para você lidar com o público. Existem várias maneiras de você lidar com pessoas, né? Você lida remotamente ou presencialmente com pessoas a todo instante, e não é fácil. Tem um momento em que você consegue direcionar o teu trabalho para pessoas que conheçam você, que já estejam acostumados com você, e você acaba fazendo parte do rol de amizade até dessas pessoas, né? Se inserindo na vida dessas pessoas de uma maneira extra profissional, e aí acaba também trazendo para você alguns benefícios de, além de conhecer pessoas de outros tipos de pensamentos, são pessoas que, na verdade, conjugam, comungam, na verdade, né, com as suas ideias, a sua maneira de enxergar, de ver as coisas. Muito raramente vai ter alguém que discorda de você, mas por quê? Porque, na verdade, você não penetra nesse âmbito de análise de ideias ou confrontamento de ideias, porque se torna apenas uma relação, uma simples relação. Às vezes ela se torna, também dependendo da frequência, ela se torna um pouco mais delicada. Mas se você tiver inteligência e ter na sua consciência, que eu acho que a gente falou lá no começo da nossa live aqui. Se você tiver aquela coisa de compaixão, o que é ter compaixão? É você se colocar no mesmo nível de todo mundo. Não estou falando, é nível assim de o que pode acontecer com aquela pessoa, pode acontecer com você a qualquer momento. Então, se você tiver essa compreensão de que você é tão igual a outra, né? Tão suscetível, tão sensível, tão frágil quanto, ou tão forte quanto, você acaba entendendo que todo mundo tem o direito de ter seu pensamento, sua conduta. Claro que aquela conduta que não te agrida, que não te fira, né? Que não destrua a sua reputação, que não invada o seu espaço, o seu limite, né? E essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Tá tendo uma determinada dificuldade com isso hoje em dia. Se tornou muito comum isso. Determinada exposição de ideia se tornar uma coisa extremamente nociva, perigosa e talvez fatal para você. Então, você tem que ter muita inteligência no momento de se comunicar para não ficar mal entendido, mal visto e talvez lacrado. Sim, Né? sim. Sim, sim. E, aliás, a gente já passou aqui de 1 hora, a gente já está quase chegando a 1 hora e 10, passou bem rápido. Passou muito Legal, rápido, na verdade. né? Você viu? E daí eu tenho mais umas 2 perguntas, umas 2, 3 perguntas para você. Fica à Cara, vontade. como é que é ser uma voz, tipo assim, um locutor tão incrível, tipo assim, na TV, tá ligado? Afinal, você é conhecido por todo mundo. Acho que todo mundo já ouviu sua voz em algum lugar do mundo. Do mundo não, do Brasil, né? Do mundo é um pouco de exagero. Não, Do, mas do, pode ser. sim, do mundo tem muita gente que lá fora me conhece, né, como profissional, porque Assim, como a nossa internet hoje tá mundial, né, tá global, então sua voz e pessoas que de repente se você teve um certo contato estão em outros países, né, vivendo em outros lugares, acabam até propagando, né, a sua função, né, o seu nome aqui lá fora. Então é bacana, é interessante isso, mas a pergunta que você fez, ela me remete àquilo que eu tinha falado para você no momento da live, é que toda a experiência que eu adquiri na minha vida profissional traz hoje essa bagagem e essa qualidade que eu ofereço. Realmente, tenho trabalhos importantes. Eu sou voz padrão do canal Animal Planet. Quem ouve lá quem assiste, né, o canal Animal Planet, vê sempre um locutor fazendo as chamadas dos programas, né? É a minha voz que está ali, né? Tipo, todas as quintas às 22h30, só no Animal Planet. Então, esse sim, sim. Animal Planet, ou então só no Animal Planet, dependendo do programa, cada programa, cada um tem um tom diferente, tem um comportamento diferente. E aí você vê a dublagem, eu tenho esses, que nem você citou aí o personagem, né? O Lanterna Verde no Injustice 2. Eu tenho o Rust, né? Que faz parte do Horizon Zero Dawn. E tenho também o Spawn, que é um personagem do último pacote de expansão do Mortal Kombat 11, né? E esse foi um espetáculo fazer esse cara, né? Porque ali não tem efeito de voz nenhum, cara. Eu coloquei uma outra voz em cima do personagem, né?
porque eu também assisti esse Spawn quando era jovem, né? Adolescente eu já venho acompanhando esse cara de lá, né? Então, para mim, eu falei, pô, cara, caiu o Spawn, que top, né? Que espetacular, né? Então, você se vê não só junto dos grandes nomes da dublagem, né? Fazendo grandes personagens, e você está ali no meio, de repente, fazendo aquele trabalho. Isso o que, que é? É o esmero, é a dedicação total à qualidade do que você vai oferecer. Aprendizado, disciplina, sabe? Compreensão, a cabeça aberta para aquilo que você precisa aprender para poder aplicar. E a qualidade, cara, é fatal. Esse é o resultado. O resultado é o seu nome sendo reconhecido, você ter a sua voz em vários veículos de comunicação a todo instante, né? E isso é muito gratificante, porque foi exatamente com essa ideia que eu comecei há 42 anos atrás. Com essa intenção de chegar nesse ponto e poder, a partir de agora, ou a partir de um tempo, como eu já faço, deixar o meu legado para quem quer chegar onde eu cheguei. É Então, isso aí. cara, o Spawn, ele é maravilhoso. Aliás, eu tenho uma pergunta, depois eu tenho uma pergunta para você que eu faço para todo mundo, que eu acho essa pergunta muito boa, por conta que é uma pergunta que ninguém faz para si mesmo, e eu acho maravilhosa. Então, a pergunta que eu vou te fazer agora é qual é o dublador, assim, que você mais admira, sabe? Aquele dublador onde você fala assim, mano, eu queria conhecer esse cara, eu conheci ele e eu amei conhecer esse cara, por conta que ele é incrível. A gente já falou aqui do Glauco Marques, né? Mas qual é o dublador que você mais admira, assim, que você acha incrível? Claro, na minha opinião, é o Felipe Maia e o Guilherme Briggs. Eu amo os dois. Olha, tem vários dubladores que eu admiro muito, muito. Eu tenho assim, eu tenho uma amizade muito grande também, logicamente que eu adoro o pessoal do Rio, gosto muito da dublagem no Rio de Janeiro, né? Mas eu tenho assim, o Gilberto Baroli, é um cara com quem eu aprendi muita coisa também, adoro o estilo, né, dele, de trabalhar. E o próprio Glauco, como você falou bem dele, né? O Glauco também é uma pessoa a quem eu me admiro muito e me espelhei bastante, né? Das antigas, eu tenho vários outros atores, dubladores, né? Para você ter uma ideia, teve um cara que eu lembro que conheci não, eu ouvia, eu assistia quando era criança, velho. Quando era criança eu assistia a ele, né? Quando ele fazia o Dr. Smith do Perdidos no Espaço, um seriado antigo, preto e branco ainda. Você tem ainda uma noção, né? E tem, acho que uns canais de retrô, eu acho que ainda passa até hoje, né? Eles revivem isso. Ele fazia também além do Dr. Smith, né, do Perdidos, o Moe, né, dos Três Patetas. Tinha aquela série dos Três Patetas. Eu era criança, eu assistia tudo isso aí. Um dia, velho, eu tive a honra de, depois de ter feito curso na Alamo, né? Eu fiz o curso de dublagem na Alamo, com outro professor que eu tive lá, que né, mora no meu coração, na minha lembrança, no meu saudosismo até hoje, que é o João Batista, JB, que não está mais entre a gente, faz tempo já, mas me ensinou muito, cara, mas me ensinou muito. E um dia eu entrei, quando você terminou o curso, né, ou você de repente está em curso ainda, mas quando a pessoa está vendo que dá para aproveitar o teu trabalho, eles começam a escalar você, né? E na Alamo eu tinha muito trabalho ali, saía às vezes de um estúdio, ia para outro, saía de outro para outro. Um dia, cara, eu dei de cara com o Borges de Barros, velho. Borges de Barros, o cara inventou a dublagem no Brasil, não brinca. Eu falei, cara, é mesmo? É sério? Entendeu? E aí você pega o Borges de Barros para dividir estante com o cara. Eu falei, pô, que isso, velho? Né? Eu não tinha visto isso na pedra, lá na escala. Eu falei, caramba, quando eu entro no estúdio, dou de cara com o mestre. E aí, ele, por uma humildade, rapaz, uma baita humildade, com sabe, uma educação fora do normal, coloca você à vontade dentro do estúdio. Você está falando, você está com um mestre do lado. E aí o cara permite que você faça um trabalho tão bacana quanto o que ele está fazendo, claro que não no nível dele, lógico, né? Com, sei lá, 60,
60 anos de profissão, o cara ele chega ainda para você e fala: pô, meu querido, você tem uma bela voz, gostei do teu trabalho, gostei, eu adorei teu trabalho. E aí você falou: muito bom, muito bom. Eu falei: não, mestre, não, calma, não é assim, eu louco, vou chegar lá ainda, calma, tem mais. Não, não, não. Sabe? Então você é gratificante, muito gratificante você ter base e de repente você se vê no meio disso. Cara, é muito interessante. Borges de Barros para mim é uma lenda, né? Mas ele também me mostrou muita coisa, não só pelo que eu assisti dele, como também com algumas dicas e algumas coisas que eu peguei dele quando eu tive a oportunidade de ter contato. Mas muita gente bacana mesmo. E a pergunta para acabar tudo mesmo é: quando você olha toda a sua vida, qual é a percepção que você tem dela? Cara, eu amo essa pergunta é muito boa. Qual é a percepção que você tem da sua vida? Tipo, quando você olha para trás, você acha que você já fez tudo ou ainda tem muita coisa para fazer? Não, imagina. Eu posso ter feito muita coisa, mas eu não fiz tudo. Talvez eu não tenha tempo para fazer tudo. Entendeu? Tempo é uma coisa muito relativa. Vai depender da maneira com que você enxerga esse tempo. O tempo, para mim, ele é essencial, ele não é tendencial. Entendeu? Ele não é tendência, ele é essência. Se quem estiver agora assistindo essa live vai querer procurar a diferença entre tendência, que é uma coisa que começa e pode de repente terminar de uma hora para outra, e a essência, que é uma coisa que nasce, cresce e vai até o fim. A essência não muda, né? Não muda. Então a minha maneira de ver a coisa é: eu respeito o meu tempo porque eu sei que meu tempo é curto diante de toda a sabedoria, de todo o conhecimento que eu ainda tenho para adquirir. Se eu puder, no meio desse trajeto, adquirir o mínimo de humildade, eu vou conseguir ser grande até o momento em que eu estiver vivo para aprender ainda tudo que eu tenho para aprender. E não vai ser suficiente o tempo que eu tenho. Meu tempo ainda precisa, eu precisaria de pelo menos umas 3, 4, 5 vidas, talvez para me tornar um pouco melhor em alguma coisa. Vou demorar muito tempo para ser melhor, ou bom, ou completo. Podemos ser completo, perfeito jamais. Mas esse complemento demora, você tem que se dedicar. Então, quando eu olho o meu tempo, eu vejo que ele é apenas um tempo. Se ele é curto, como eu vejo e sei que é, então eu vou tentar fazer o melhor que eu tiver dentro de mim para todos que estão à minha volta e para mim mesmo, né? Porque o resultado vai beneficiar a mim mesmo. Então, para mim, o que eu faço? Eu enxergo minha vida como um presente que Deus me deu, uma dádiva, sabe? Um dom, que é não o dom da voz, não é o dom da, da, da minha qualidade vocal, não. É saber usar a voz que eu tenho. Porque não adianta, eu falo para todos os alunos, eu falo para todos os meus palestrados, eu falo para as pessoas que me contactam diariamente, né? Que não é a voz que você vende, cara. É o produto do cliente cuja ponte será a sua voz. A ponte entre o que você está falando, o que você está vendendo, e o cliente pegando, genericamente falando, pegando lá na prateleira aquele produto que você está vendendo aqui, essa ponte é a sua voz, mas é a maneira com que você vai fazer a venda dele. Não é a qualidade da tua voz. Você não pode vender você tem que vender o produto do cliente. Não olhe para você a hora que você está vendo aqui o texto, o locutor, uou, 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 uou. Não, não, vai no texto. Entenda o texto. Por isso que eu falei lá no começo, você conhece teu português? Você conhece regras, respiração, acentuação, pontuação? Você conhece verbos? Conhece? Você domina o teu idioma? Vai lá e vende um produto do cliente, então, decentemente. Faz com que aquele produto seja lindo, maravilhoso, por mais caro ou por mais porcaria que ele seja, faz esse produto ser válido e faz o cliente pegar ele da prateleira e levar embora para casa. Essa é a tua incumbência, a tua função. Quando você estiver desempenhando bem essa função, uma boa parte do teu aprendizado valeu a pena e agora você está praticando isso. Fora isso, tempo é relativo, o que você vai ser lá no final, eu só quero deixar para as pessoas aquilo que eu aprendi. Então, isso é legado. Não estou preocupado com o tempo, com quanto eu tenho de vida, ou de repente enriquecer. Eu não enriqueci, não tenho dinheiro, eu não ligo para isso. Eu ligo para ser a pessoa que eu sou, para que o mundo me enxergue assim, né? E deixar isso para as pessoas. Essência, não tendência. É isso aí. Cara,
Cara, essa foi uma das melhores respostas que eu recebi até agora, então, parabéns, pô. Cara, eu espero que tenha valido seu tempo. Você está Total. aqui, eu espero que você tenha gostado. Então, divulga tudo que você tiver que divulgar. Fala pra galera, suas redes sociais, o que mais você tiver que divulgar. E daí a gente acaba por aqui. O seu podcast vai sair no sábado, às 6h30. Perfeito. Lorenzo, eu que agradeço aí, inclusive pela sua audiência, né? O carinho que você me deu e o tempo que você me permitiu, né? Ficar com você e com todas as pessoas que estão aí assistindo o vídeo. Espero que esse vídeo bombe, que esse vídeo ele propague, que esse vídeo consiga levar para as pessoas uma mensagem, além de tudo que a gente discutiu, que a gente debateu, né? Conversou, que a gente divulgou aqui, que ela seja uma mensagem para essas pessoas, que elas tenham realmente muito mais afinco, muito mais sensibilidade na hora de pensar, de querer achar uma solução, vai na solução para sair do problema, sabe? E eu agradeço demais esse espaço que você me deu, né, de coração. E estou aqui sempre à sua disposição. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @Ricardo Bressan, tudo junto, Ricardo Bressan com 2 S's, a N de navio, né? Tem o Instagram ali, no Instagram tem uma variedade de coisas ali, tem bastante coisa. Daqui a pouco eu vou abrir outros canais e vou direcionar melhor isso, porque hoje a internet, as redes sociais até meio que exigem que você seja melhor setorizado, né? Que você seja uma cara mais, como a gente diz, né? A gente tá no rádio, você tem assim as áreas em que você atua e direciona de maneira correta, assunto por assunto, né, dentro dos canais adequados. Então, eu tenho também 2 canais no YouTube, que tem ali o Mega Fatos, para quem eu faço, né, narrações de documentários ali, de vídeos. Esse Mega Fatos, né, na verdade, é um canal bem bacana, ele está com muita visualização, ele tem muitos inscritos, se eu não me engano, hoje está com 1,5 milhão de inscritos. Nossa! Mas ele é um canal já de uns 2 anos e meio, né, de vida, e ele é um canal espetacular, com vídeos incríveis, com vídeos extremamente interessantes, nada espetaculoso, nada assim fora do normal, tanto que nós temos ali uma média de 20, 21, 25, 26, 16, 15 milhões de views cada um desses vídeos. Né? Se eu não me engano, eu preciso consultar direito, mas quem acessar o canal Mega Fatos vai ver ali que tem uma tradição, já tem um mercado, né, já estabelecido. E eu tenho o meu canal Novo Mundo, que eu também agora estou... É meio que novo esse canal, né? O Novo Mundo, que tem um pouco da linha, tá na linha do Mega Fatos também, e traz, só que aí eu já entro na câmera, né? Eu já apresento o vídeo com uma cabeça assim, ao vivo. Então, eu estou tentando colocar essa modalidade, leva um tempo, mas aí você vai elaborando direitinho o canal. Então, esses 2 canais aí, Mega Fatos, o Novo Mundo, escrito tudo em minúsculo, né? Quem acabar acessando o canal vai ver lá que está escrito Novo Mundo, uma logomarca parece um mundo mesmo, né? Um buraco negro, escrito em pequenininho e está com aqueles aros azuis em volta. É muito bonito. A logo é muito, muito bacana. É o Novo Mundo ali. Tem bastante coisa bacana ali. Tem alguns vídeos, uns 4 ou 5 vídeos, acho que tem ali, tem que trabalhar mais em cima dele. E o @Ricardo Bressan pelo Instagram. Não tem o Facebook, eu desisti do Facebook há algum tempo Faz já, sentido. não queria mais participar disso, eu estava vendo muito prato de comida, não estava entendendo mais nada ali, entendeu? Mas tudo bem. Então, assim, cada um, e eu acabei meio que saindo fora, bem antes dessa polarização maluca que está meio que a internet, então eu estou fora do Face. Mas no Instagram dá para ter muita noção do que e de quem é o Ricardo Bressan ali, viu? Obrigado, viu, Lourenço? Valeu demais. Precisando, estamos aqui às ordens aí, viu? Sempre. É isso. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Para você também, meu querido. Um grande abraço para você e toda a sua audiência.